Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor André Gustavo Almeida, da disciplina de Informática para Concursos. Estou aqui gravando esse vídeo para fazer meus comentários aqui da prova de Informática do concurso da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, do cargo de assistente administrativo que foi realizado no último domingo, né? Então, assim, antes da gente comentar cada uma das 5 questões, eu vou falar aqui um pouco da minha impressão, né, com relação à prova. Foram 5 questões, certo, pessoal? Só a título de informação aqui para vocês. Esse aqui era o conteúdo, né, vamos dizer assim, programático. Né? Eu destaquei aqui, vamos dizer assim, em amarelo, os grandes temas. Né? Então a gente tinha Windows, a gente tinha Linux, a gente tinha o LibreOffice, né? E aí a gente tinha a parte de edição de texto, né? Que era coberta pelo Writer, a parte de planilha eletrônica, que era coberta pelo Calc, a parte de programas de apresentação, que era coberta pelo Impress. A gente tinha a parte de internet, também que era bem abrangente, que envolvia conceitos básicos, correio eletrônico, navegação, acesso remoto, transferência de arquivos, busca. A gente tinha também a parte de segurança da informação, certo? Conceitos, princípios. A gente tinha aqui a parte de hardware, né? Microcomputadores e periféricos de entrada e saída, e a parte também de organização de arquivos, né? Pastas de diretórios e ainda a parte de tipos de arquivo. Quer dizer, um conteúdo bem abrangente, mas o que é que aconteceu, né, nessa prova? Das 5 questões, a gente teve, né, vamos dizer assim, uma questão de Linux, certo, pessoal? Que eu, inclusive, comentei com vocês nas nossas aulas, né, no aulão, que eu acreditava que cairia uma questão de Linux e que essa questão seria de comando e acertei. Foi exatamente o que caiu, certo? Eu acreditava que cairia uma questão de segurança da informação. De fato, caiu, né, mas não foi apenas uma questão, foram 2 questões. Né? E o que é que acontece? Pelo fato de terem caído 2 questões de segurança da informação, teve assunto que deixou de cair questão, como, por exemplo, o LibreOffice. Não caiu nenhuma questão de edição de texto, ou seja, do Write, nenhuma questão do Calc, nenhuma questão do Impress. Quer dizer, nenhuma questão sobre LibreOffice, nem tecla de atalho, nem nada. E eu acreditava que teríamos uma questão, pelo menos uma questão aqui da planilha eletrônica. Eu acreditava que poderia ter uma questão de tecla de atalho aqui do editor de texto, né? Mas eles preferiram não colocar nada, o que eu achei estranho, já que eles cobraram o assunto. Né? Era melhor não ter colocado, né, esse assunto aqui para não cobrar nada. Caiu uma questão de internet, pessoal, como eu comentei com vocês que poderia cair, certo? E disse a vocês que essa questão poderia ser de pesquisa na web, que poderia ser de navegação, de conceito. Caiu uma questão de navegação e essa questão para mim foi a mais difícil da prova, a questão 13, que falava aí sobre tipos de pop-ups, certo? Então, eu particularmente achei que a banca exigiu demais, né, vamos dizer assim, considerando que a gente está falando aí de noções de informática, né, do aluno, esse conhecimento aí sobre tipos de pop-up. A gente vai comentar a questão daqui a pouco. Então, achei é, né, que a banca ela não deveria ter chegado a esse nível, né, a exigir esse nível de conhecimento por parte dos alunos, né, que é a verticalização em cima dos tipos de pop-ups, certo? Então caiu uma questão de internet, caíram 2 questões de segurança, né, como eu havia falado, uma questão de Linux. Eu acreditava na questão da planilha que não caiu, acreditava na questão de tecla de atalho que não caiu, e a outra questão que caiu foi sobre a parte de hardware, né, vamos dizer assim, né, que eu disse que poderia cair ou não, né, juntamente com a questão, por exemplo, do Linux. Eu achava que poderia vir uma coisa ou outra, acabou vindo hardware, vindo Linux, e aí acabou que a questão de segurança tirou uma questão de planilha, que eu acreditava, e uma questão de tecla de atalho foi tirada por uma dessas duas aqui, certo? É, na minha visão, a prova, de uma forma geral, ela teve um nível médio, né, para alto. Eu acho que das 5 questões tinham 3 que dava para responder. Não eram questões muito triviais, mas eram questões que eu considero relativamente fácil. Tinha uma questão no nível mais ou menos, que foi a questão de segurança, porque envolvia aí a parte de certificação digital, do protocolo SSL. É a questão um pouco mais difícil, né, mas não impossível
de se resolver, apesar dele ter exigido aí tipos de certificado digital, que foi o certificado A1. Normalmente, no nível de questão de noções de informática, ele não chega a exigir esse tipo de conhecimento. Inclusive, eu não tinha colocado isso nos meus slides. E a questão mais difícil que eu considero foi a questão dos tipos de pop-up lá, beleza? Mas vamos comentar aí cada uma das questões, né, que, que caíram na prova aí. Então vamos lá. Primeira questão, né, a questão 11, diz o seguinte aí, pessoal. O Solid State Drive, ou SSD, certo? Ele fala aqui do SSD, tem tecnologia de armazenamento semelhante ao. Então nós temos aqui, né? E aí, pessoal, veja só, ele fala que tecnologia de armazenamento semelhante ao, né? E aí a gente tem, entre as alternativas, a gente tem aqui o Compact Disk Read Only Memory. Isso aqui, em outras palavras, é o CD-ROM, certo? São as iniciais aí, é a tradução de CD-ROM. A gente tem o Hard Disk Drive, traduzindo, isso aqui é o HD. A gente tem o Floppy Disk, traduzindo, isso aqui é o disquete, certo? Isso aqui é o disquete. A gente tem o pendrive que vocês conhecem, a gente tem o Blu-ray Disc que vocês conhecem, certo? Então veja que o X da questão é o seguinte: o SSD, em termos de tecnologia de armazenamento, ele é semelhante a quê? Nos slides que eu disponibilizei para vocês aí, numa das nossas videoaulas, né, que tratava aí do tema de hardware, eu vou colocar aqui para vocês esses slides. Ele falava um pouco sobre isso, né? Eu vou clicar aqui, ó, e esse material ele colocava lá no slide aqui 34, dizia o seguinte: ó, são também chamados de memória auxiliar, no caso os dispositivos de armazenamento, memória secundária, tipos de mídia de armazenamento. Então, magnética, óptica e semicondutora são justamente as tecnologias, né, que, vamos dizer assim, são utilizadas para as informações serem armazenadas em cada uma das unidades ou dispositivos de armazenamento, certo? Então, veja, eu coloco aqui em sequência, né, unidades de armazenamento magnética, né, vou lá, ó, magnética, depois a gente fala em ótica, certo? E depois fala em semicondutor. Aí eu tenho o pendrive, eu tenho o cartão de memória e eu tenho o SSD, que é justamente o que a questão está colocando lá, certo? Então, voltando aqui novamente para a questão, a gente tem o CD-ROM como ótica, né? A gente tem o CD-ROM como ótica, a gente tem o HD como magnética, o disquete como magnética, o pendrive, então, que é a resposta da questão, certo? Houve também alguns alunos que perguntaram se essa questão não podia ter dupla interpretação e, de repente, poderia, né, ter como resposta também o HD. Na minha visão, não. Eu acho que é forçar a barra demais, certo? Acredito nisso, né? Pela explicação que eu acabei de dar para vocês aqui, né? O SSD, o HD, vamos dizer assim, flash, a gravação das informações são em chips, assim como acontece no pendrive em função, né, da tecnologia que é utilizada, que é a tecnologia aqui semicondutora, certo? Então, é a minha condutora, é a minha opinião aqui a respeito da questão. O Blu-ray Disc também é ótico, né, assim como o CD-ROM. Beleza? Então ficou a letra D, eu concordo aí com o gabarito da questão. Vamos para frente aí. Questão 12, né? A questão 12, pessoal, ela fala sobre a questão de Linux. Diz o seguinte: o comando em Linux para informar o espaço de disco usado e disponível é. Então a questão que fala de comando, né? Comando Linux, ok? Comando Linux. E ele fala que esse comando é usado para informar o espaço de disco usado, certo? Então nós temos aqui, né, alguns comandos. Eu não cheguei a falar para vocês especificamente do comando cuja resposta é esta, né? Como eu falei para vocês, são diversos comandos. A gente trabalha em cima normalmente daquilo que, né, já caiu, que tem uma probabilidade maior de cair. Mas dava para você, né, digamos assim, usar, né, do seu conhecimento para tentar acertar a questão. Por exemplo, o comando ls, né, o comando que lista aí o conteúdo do
lixa o conteúdo do arquivo, do diretório, ele não seria a resposta da questão, né? A gente já descartaria aqui o ls, certo? Tem lá do material. O CD ele acessa um diretório ou pasta, também está lá no material. O CP ele copia arquivos, né? E isso eu posso até mostrar para vocês aqui, até na prática aqui, ó. Eu tenho o comando ls, isso está lá no nosso material, né, que lista os arquivos de diretório do diretório atual. Eu tenho o comando cd que entra e sai do diretório. Eu tenho o comando cp que copia arquivos e diretórios, certo? Então acabou restando aí a letra A e a letra E. Mas a letra E fala em HD, né? Aí alguém pode pensar, será que isso aqui é comando ou não? Né? Será que isso aqui é o próprio dispositivo? Ao mesmo tempo, eu cheguei a comentar com vocês que muitas vezes as questões de Linux você tem que procurar trazer um pouco o seu inglês, né, para tentar associar o comando, né, uma estratégia à tradução em inglês, né? E esse DF aqui vem de disk free, né? E ele é usado justamente não só para informar o espaço, né, usado no disco, mas também o espaço livre. Inclusive, se você pesquisar aqui na internet, eu posso mostrar isso aqui para vocês na prática. Você digitar lá comando df Linux, ele vai dizer que o comando ele mostra o espaço livre, né, por isso o free aí, e ocupado de cada partição. Essa partição vocês entendam como disco aí, certo? Que é vamos dizer assim, o conceito de disco lógico. Beleza? Então a resposta da questão, né, se vocês usassem essa estratégia, existiria a possibilidade de acertar, a chance era grande. DF. Letra A. Vamos para a questão 13, que para mim eu considero a questão mais difícil. Então ele fala sobre pop-up, certo? Pessoal, vamos voltar aqui, ó. O pop-up é um tipo de janela que se abre, né, no navegador, visitar uma página web ou acessar um link específico. Analise as afirmativas abaixo. Aí ele fala aqui nas alternativas abaixo, pessoal, ele fala sobre pop-up exit intent. Aqui no terceiro ele fala de pop-up de scroll. Então, dois tipos de pop-up, né? Mas é aquela história, às vezes você acerta a questão porque você vai, vamos dizer assim, resolvendo aquilo que você conhece. E aí eu considero que o item 2 é algo mais conhecido de vocês que usam os navegadores, né? Porque ele fala sobre esse ícone aqui e diz que esse ícone é exibido no navegador para indicar pop-up bloqueado. Vindo aqui, né, na internet, né, no Chrome, eu tenho aqui, ó, para mostrar para vocês que essa imagem que está na questão, ela aparece aqui do lado direito da barra de endereço. Você vai lá e bloqueia, e toda vida que um pop-up for aparecer e você tiver configurado para que ele fique bloqueado, ele vai mostrar essa janelinha com um xizinho aqui. É uma forma de você identificar que tem um pop-up e você clicando em cima você tem a possibilidade de permitir ou não. Certo? Então, eu acredito que esse item aqui fosse mais tranquilo. Então, isso aqui é verdadeiro. Sendo isso aqui verdadeiro, pessoal, a gente já elimina aí, certo? Aqui, ó, a gente já elimina aqui, ó, a letra C, que não tem o 2, e a gente já elimina aqui a letra D. Certo? A gente já elimina esses dois aí. Aí nós temos aqui o seguinte, ó, o 4, malware. Os malware utilizam pop-ups para direcionar o usuário para páginas não solicitadas, ou então oferece aqui, ó, instalação de software de segurança que supostamente poderia eliminar ameaças. Aquela história do software disfarçado, né, a história, né, de direcionar você para páginas não solicitadas, como por exemplo o caso do adware. Então, na verdade, ele está citando, vamos dizer assim, dois modus operandi de malwares. Malware que é o termo genérico, né, que diz respeito aos códigos maliciosos. Essa é a interpretação que você tem que dar aqui. Isso aqui está verdadeiro também. Então, a gente elimina aqui a letra A, certo? Porque ele diz que é só a 2, certo, pessoal? E aí, com isso, você elimina aqui, ó, a letra B, ficando, então, a letra E, considerando então que o 1 e o 2 e o 3 que a gente não sabe, né, também estariam corretos, sendo então a letra E é a resposta. Então é uma forma de você, é uma estratégia de você acertar essa questão, mesmo sem saber de pop-ups exit intent e pop-ups de scroll, né, você
fazendo a análise da forma que eu coloquei para vocês, você acertaria a questão. Então, às vezes a gente acerta a questão com o conhecimento amplo que a gente tem da disciplina. Certo, pessoal? Então, eu vou só voltar aqui para mostrar para vocês que a gente tem aqui, ó, não só apenas o pop-up exit intent e o pop-up de scroll. A gente ainda tem outros dois tipos, o timed e o click. Certo? Então, só mostrando para vocês como está dizendo a questão. Ó. O pop-up de scroll, né, ele vai aparecer depois de um determinado tempo de navegação. Assim, né, o mais importante é detectar o tipo de oferta que você né, pode fazer quando ele chegar a um determinado trecho, ó, trecho do conteúdo. Quando você estiver dando scroll, que é aquela passagem da barra de rolagem. Certo? E o exit intent considera uma ação mais inteligente, que é esse gatilho acionado quando o usuário prepara-se para deixar a página. Ou seja, às vezes você está navegando numa página, está tranquilo, você aproxima o mouse da aba para fechar a janela e ele mostra o pop-up. Essa é a ideia do exit intent, né, como está aqui né, na questão. Aqui, ó. O exit intent aparece quando o usuário está deixando a página e o scroll quando, depois de um tempo de navegação, do usuário no site né, ou página. Certo, pessoal? Como tá dito aqui. Certo? Depois de um determinado tempo de navegação. Beleza? Existe o timed e o click, né, que são outros dois tipos. Né? Aqui ele está dizendo que esse tipo de janela você precisa se orientar pelo contexto. Então a mensagem vai surgir quando o usuário né, da página né, tiver depois de um determinado tempo de navegação. E o clique quando ele clicar, né, vamos dizer assim, fazer uma determinada ação de clique na página. Ok? Então, voltando aqui para a questão, a resposta é a letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 14, que é uma questão que eu considerei um pouco difícil também, porque ele explora de uma forma mais verticalizada o assunto de segurança, sobretudo a parte aí de certificação digital, né, sobre o protocolo SSL, enfim. Mas a questão diz o seguinte, ó, analise as afirmativas abaixo. Aí ele diz o seguinte, ó, a emissão de um certificado digital é realizada por uma autoridade certificadora. Isso aqui tem explícito lá no nosso material, pessoal. Olha só o material. O material fala do seguinte aqui, ó. Isso aqui está disponibilizado para vocês, certo? E ele fala sobre certificado digital. E ele diz aqui, ó, entidade responsável pela emissão né, do certificado, do ciclo de vida do certificado. Né? Então, ele emite e gerencia o ciclo de vida. Quem? A autoridade certificadora. É justamente o que está escrito aqui. Certo? Então, quem leu essa parte do meu material deve ter acertado aqui tranquilo. Isso aqui está verdadeiro. Então, com isso, a gente elimina pelo menos aqui a letra D, que não coloca o 1 como entre as respostas. Aí depois a gente tem aqui o 2, o SSL, né, que é o Security Sockets Layer, que é o protocolo que trabalha junto com o HTTP, formando o HTTPS. Eu cheguei a comentar isso com vocês. Isso tem lá no material sobre protocolos. Ele está dizendo que ele usa um sistema de criptografia que usa duas chaves para criptografar os dados. Quem? O SSL. Sendo uma chave pública e uma chave privada. Isso aqui, de certa forma, ele tá exposto numa parte do meu material né? Não diretamente, mas indiretamente. Indiretamente de que forma? Para a gente acessar um site de banco, por exemplo, certo, pessoal? A gente precisa de uma conexão segura. A conexão segura envolve o HTTPS. O HTTPS envolve quem? O HTTP mais o SSL. Isso envolve o que? Um processo certo, de transferência de informações criptografadas, certo? E essa segurança está relacionada ao uso do SSL. Então, eu estou pegando aqui, por exemplo, o passo a passo de uma conexão segura na web usando um banco como aplicação. Então, nesse tipo de conexão segura que usa o SSL, né, que faz parte do HTTPS, ele está dizendo que o banco envia a sua chave pública certo ao cliente, né? E né, considerando aí a criptografia assimétrica, que é uma criptografia de duas chaves, e aí o navegador usa a sua chave privada, né, para poder, vamos dizer assim, decifrar, certo, a chave simétrica que foi usada, né, para que foi usada
que foi gerada temporariamente para ser usada justamente a partir de então na transação. Então, nesse exemplo, indiretamente, ele fala desse par de chaves, já que ele usa aqui o conceito de pública e privada, né? E a gente tem aqui na certificação digital, a gente tem, desculpe, na criptografia, a gente tem aqui, né, a criptografia assimétrica que usa o par de chaves, isso também está explicado aqui, certo? No nosso material, certo? Mas eu confesso para vocês que esse curso voltado, né, especificamente para o FCG foi um curso muito com poucas aulas, né? Eu procurei, né, passar o máximo de informações para vocês, não só na resolução das questões nas videoaulas, mas através dos materiais, através dos nossos aulões e revisões presenciais, certo? Mas eu confesso que é pouco, né? Sem falar que a maioria das pessoas acham que sabe informática, né? Não levam muito, vamos dizer assim, não priorizam, né, a disciplina em detrimento de outras disciplinas. Mas assim, boa parte, né, do conteúdo que estava sendo explorado nas questões estava lá no material, sim. Eu estou tentando mostrar para vocês que a gente estavam alinhados, só que em algumas questões eles exploraram, certo? Vamos dizer assim, eles exploraram uma verticalização, né, coisa que até então não vinha caindo, não tinha caído, e isso a gente aproveita, né, como uma lição aprendida para poder melhorar ainda mais o nosso material. Mas enfim, isso aqui também, certo, está verdadeiro, certo, pessoal? Aí ele diz aqui, então, os certificados A1 vem como dispositivo físico. Essa questão eu considero mais difícil, certo? Porque essa questão, pessoal, ela fala dos tipos de certificado digital. Ele fala do certificado A1, aí alguém vai dizer, que danado é isso? Isso aqui está falso, certo? Nos slides, né, que eu disponibilizei também para vocês, ele fala aqui sobre os tipos, né, de certificado digital, os tipos não, o conceito de certificado digital, e ele mostra aqui o dispositivo físico, que pode ser no formato token, que eu cheguei até a mostrar na sala, no formato smart card, certo? Esse tipo de certificado não está dito aqui, mas ele é um certificado tipo A3, certo? Eu achei que eles não iriam explorar esse tipo de informação, por isso que eu não coloquei aqui. E o certificado A1, que é o que fala na questão, é um certificado, né, que é disponibilizado como um documento eletrônico, do jeito que está escrito aqui. Então ele fica armazenado, por exemplo, no HD, né, do computador do usuário. Já o certificado A3, que é o caso do dispositivo físico, esse documento fica armazenado aqui no chip, né, do cartão ou do token, o que faz com que esse item aqui da questão esteja errado, porque na verdade aqui era para ser A3, beleza? Então, com isso a gente mata a questão. Não, ainda não, porque o 1 sozinho não está verdadeiro, tem o dois não, o 3 está falso, resta saber se o 4 é verdadeiro ou não. E o 4 associa a questão do eCPF à versão eletrônica do CPF. Esse E vem de eletrônico, né? Então CPF é eletrônico. Então essa parte aqui está correta de fato, esse documento digital, certo? Que é o eCPF, né? Que pode estar no formato A1 ou no formato A3, que é estaria dentro do token, né? Ou do smart card, garante. Aí vem a palavra forte aqui, garante é muito forte, isso aqui está falso, a autenticidade das transações. Aí eu comentei com vocês sobre os princípios básicos de segurança da informação. Um deles é a autenticidade. A autenticidade é a garantia da procedência. A procedência é realmente garantir que a mensagem partiu de quem se diz ser. Isso tem a ver justamente com o uso do certificado digital. Até no slide aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, a gente tem aqui, certo, o certificado digital e aparece aqui o eCPF. Então, é esse, vamos dizer assim, certificado digital, né, ou eCPF que você vai usar para, por exemplo, assinar um documento e com isso garantir a autenticidade para, né, vamos dizer assim, o destinatário do qual você está enviando ou interessado, né, vamos dizer assim, no, na transação, certo? Então o item 4 também está correto. A resposta da questão é a letra C, certo? A questão também mais difícil. Beleza, pessoal? Até pelo fato de a gente não ter comentado sobre os tipos de certificado. Beleza? Então vamos lá, continuando.
Questão 15. Questão 15, outra questão de segurança. Eu acredito que essa questão foi mais tranquila, daria para acertar, apesar dele trazer um conceito novo, né, que é o conceito de killing. Mas vamos lá. O WhatsApp anunciou recentemente que descobriu uma falha de segurança que permitiu que hackers tivessem acesso aos dados contidos, né, nos aparelhos dos usuários. O vírus que atacou usuários do WhatsApp é chamado de spyware. Aí botou 3 pontos. Informa o especialista. Sobre segurança da informação é incorreto. Ele quer saber o errado. Certo, pessoal? Então significa que 4 estão certos. Então a gente falou de spyware. Ele está dizendo que spyware é um software que auxilia na coleta de informações sobre uma pessoa. Isso, através do registro, né, daquilo que o usuário está realizando, em termos de digitação do teclado, em termos de clique em determinados pontos da tela, e aí isso tem a ver com os tipos de spyware, ou seja, ele está monitorando isso aí, está correto isso aí, ele quer saber a errada. Letra B, não confie em software craqueado ou hackeado, pois ele geralmente contém, geralmente, né, não necessariamente contém malwares ou cavalos de Troia, ou seja, aqueles softwares pirata, né? Então muitas vezes a gente instala um software pirata, craqueado, né, para tentar ludibriar aí o, o fabricante, né, o dono da empresa, o fabricante, né, o fornecedor do software, e não pagar a licença, né, se o software for comercial, e acaba muitas vezes entrando pelo cano justamente pelo fato de muitas vezes esses softwares conter esses tipos de malware. De fato, isso aqui acontece, é verdadeiro, ele quer saber o errado. Letra C, os keyloggers, né, que é um tipo aqui, ó, de spyware. É um programa cuja função é executar automaticamente e exibir um grande volume de anúncios. Isso aqui é o que está errado, né, pessoal? Quem tem essa função aqui é o adware. Então, o erro não é keylog, sim adware. Essa aqui é a resposta da questão. Então, eu não precisei nem chegar no killing aqui, não precisava nem saber, certo? Porque a gente já detectou aqui, a torcida era para saber se eu não precisaria chegar aqui, e mesmo que isso aqui tivesse correto, eu ainda tinha a opção do worm aqui, que ele disse que é um programa, né, que se replica, né, de computador que se replica, mas não infecta outros arquivos. Exatamente, quem infecta arquivo é o vírus. O worm, ele infecta o computador, ele é autorreplicante, ele se replica, autorreplicante. Também estaria correto. E o killing que a gente não tinha visto, pessoal, isso aí é uma novidade, mas aqui está correto também, né, porque a gente já identificou a errada. Ele é responsável pelo envio de mensagens e até mesmo por curtidas não executadas pelos usuários nas redes sociais. Eu, né, tomei a liberdade aqui de verificar, certo, na internet, né, e um dos sites fala justamente sobre isso, né, sobre, vamos dizer assim, os 5 tipos de vírus mais comuns na internet. Ele fala do vírus killing e aqui na descrição ele fala justamente responsável pelo envio de mensagem, até mesmo por curtidas não executadas pelo usuário, né, Ctrl C, Ctrl V aqui, pelo menos está igual ao que foi publicado aqui neste site. Ok? Então também estaria correto, respondemos aqui, letra C. E com isso, pessoal, a gente fecha aqui os comentários da prova, certo? De fato, a gente não teve uma quantidade de aulas suficientes. Eu confesso que eu me esforcei para passar o máximo de informações, mas nem sempre a gente consegue acertar tudo, né? Eu considero aí que 3 questões daria para vocês responderem pelas aulas que a gente teve, se vocês realmente se dedicaram, leram material, prestaram atenção, foram para as aulas. As outras 2 eram questões mais difíceis, mas eu tentei mostrar uma estratégia de vocês acertarem a questão, por exemplo, dos pop-ups. Talvez se vocês usassem essa estratégia que eu utilizei, algumas pessoas utilizaram, porque algumas pessoas chegaram para mim e disseram que tinham fechado a prova. Fico feliz por isso, né? Vou absorver aí o conteúdo novo para incorporar ao meu material. Bola para frente, vamos seguir aí, porque tem muitos concursos para frente, né, para vocês fazerem. O conhecimento do estudo não se perde, pelo contrário, agora vocês devem dar continuidade para aprimorar. E é o que eu sempre digo, não subestimem a disciplina de informática. Beleza? Grande abraço e até a próxima.